de restauração sobre cada vida aqui nessa noite e sobre esses irmãos a qual nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, entregamos eles na Tua presença. Amém, Jesus. Deus é bom, igreja. Deus é bom. Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite um texto que está lá no livro de Efésios. Você pode abrir. Efésios capítulo 5. Deixe esse texto aberto aí. Efésios 5, versículo 15, nós vamos ler. Efésios 5, 15. Aqui uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E se você for ler depois, com calma, todo esse capítulo, ele está cheio de conselhos para nós, como igreja do Senhor. Como devemos proceder, como devemos viver a nossa vida cristã. E aqui no versículo 15, olha o que diz. Efésios 5, 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Um conselho muito simples, muito resumido nessas palavras, mas muito profundo para nós. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Amém? Depois nós vamos voltar aqui nesse texto. Irmãos, eu estava pensando, há uns meses atrás eu estava lendo um livro, e nesse livro era uma alegoria da vida cristã. E neste livro, os personagens, o nome dos personagens era o nome das fraquezas que eles tinham ou das virtudes que eles tinham. Por exemplo, tinha a personagem principal lá do livro, era a Grande Medrosa, o nome dela. O nome dela definia quem ela era na história, a Grande Medrosa. Aí ela tinha os seus inimigos, que era o covardia, a autopiedade. Aí relatava ali no livro, os tios, os parentes dela, eram todos com nomes negativos, com defeitos. E lendo aquele livro, Deus começou a ministrar meu coração a respeito de que nós, como pessoas, como indivíduos, a maneira como nós vivemos vai determinar como as pessoas vão nos ver, como as pessoas vão se lembrar de nós. Quando alguém lembra de você, quando alguém pensa no seu nome, o que vem à mente dessa pessoa? Como que você está sendo visto? Como que nós estamos sendo vistos? E esta palavra eu ministrei no ano passado aqui com jovens, e mais no finalzinho do ano passado com as irmãs aqui no culto de mulheres. E essa palavra ainda está no meu coração, e Deus trouxe ela para essa noite novamente, para que eu pudesse compartilhar com os irmãos. Então Deus ministrou comigo dizendo: como que nós somos lembrados, como que nós somos vistos, como pessoas insensatas ou como pessoas sábias? O que vai determinar a maneira como as pessoas nos veem, como elas nos enxergam, como elas lembram de nós, é a maneira como nós vivemos, como nós nos portamos. E eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. Você não precisa abrir comigo, mas eu vou citar aqui alguns textos. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, relata a respeito de um rei que reinou em Jerusalém. O nome dele era Jeorão. Olha o que diz. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele morreu sem que ninguém o lamentasse. Ele morreu e não deixou saudades, diz algumas versões. E lendo esse texto, igreja, a gente percebe que é muito triste alguém partir dessa terra, alguém morrer, e ninguém lamentar por esta pessoa, ninguém sentir saudades dessa pessoa. Aí se você lê esse texto, você entende que com certeza, obviamente, ele era uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não tratava bem os outros, os seus súditos, porque ele era um rei. E diz a palavra que ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Teve uma diferenciação entre ele e os outros reis de Judá, porque ele não deixou saudades.
Se a gente parar para pensar, igreja, a gente precisa refletir o seguinte: se eu vivo aqui nessa terra, digamos que 60, 70 anos, o que eu vou deixar como lembrança para aqueles que estão ao meu redor? Quando as pessoas ouvirem o nosso nome, o que vai vir à sua mente? Qual é a frase, qual é a palavra que definiria a nossa vida? E aqui, Jeorão não deixou saudades. Ele era uma pessoa má. Temos também a descrição de quando Jesus escolhe os seus apóstolos. Judas é o último a ser citado da lista. E note, lá em Marcos 3:19 diz: Jesus escolhe Pedro, escolhe João, escolhe Tiago, e a lista vai seguindo. E no final diz: e Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia define Judas como traidor. Essa é a definição e a forma como ele foi reconhecido na palavra. Judas, o traidor, uma forma de ser lembrada negativa. Temos também o exemplo de Abel. Diz lá em Hebreus 11:3 de que ele morreu, mas a sua oferta, mesmo depois de morto, ainda fala, e que ele foi reconhecido como justo. Abel foi reconhecido na palavra de Deus como alguém justo. E note que o texto diz: depois de morto ainda fala. Então os nossos atos aqui na terra agora vão ser lembrados ainda quando não estivermos mais aqui. E se você parar para pensar, dentro da sua casa, na sua família, que é o lugar onde nós mais somos desnudados, digamos assim, é o lugar onde não existem máscaras, onde as pessoas que nos cercam na nossa casa conhecem quem nós somos. E quando nós não estivermos mais aqui, o que se lembrarão de nós? Os nossos filhos. Eles podem pensar: nossa, minha mãe era uma mulher de Deus, a minha mãe orava ao Senhor, a minha mãe me ensinava os princípios da palavra. Ou quem sabe o seu filho vai lembrar de você: a minha mãe, que pessoa fofoqueira que era a minha mãe, intrigueira, mentirosa. Você já parou para pensar, igreja, que você é definido por aquilo que você vive? E a escolha está diante de nós. Somos insensatos ou somos sábios? E Deus nos ensinará nessa noite o caminho da sabedoria, para nós vivermos de acordo com a palavra de Deus, e de uma forma que quando as pessoas lembrarem de nós e falarem a nosso respeito, elas vão lembrar de algo positivo. Porque a graça do Senhor nos capacitará a termos vidas de sabedoria e a cumprirmos o conselho do apóstolo Paulo: não sejam insensatos, mas sejam sábios. E eu quero dar um outro exemplo para vocês. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem conhece a história, diz que uma mulher ficou viúva de um dos profetas. Eliseu tinha uma escola de profetas, e um desses profetas veio a morrer. E esta mulher procura Eliseu e diz o seguinte: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Irmãos, essa frase é muito poderosa. Sabe por quê? Uma esposa que pode dizer do seu marido: ele temia o Senhor. Ela conhecia ele. E ela diz: e tu sabes, Eliseu, que ele temia o Senhor. Então o que Deus nos ensina através desse texto, igreja? Dentro da nossa casa, que nós sejamos realmente pessoas de Deus. Se o teu marido, se a tua esposa, se teus filhos dizem: a minha mãe é uma mulher de Deus, o meu esposo, a minha esposa é uma pessoa de Deus, ela teme ao Senhor, é porque de fato você é. Não basta diante apenas da igreja, da congregação, apenas diante de Eliseu. Não basta o pastor saber que você teme ao Senhor, porque aqui dentro da igreja, a gente, se parar para pensar, quem vem nos cultos de quarta, sábado, domingo, 6 horas por semana você fica aqui. Digamos que você venha quarta, sábado e domingo. 6 horas na semana você fica aqui dentro. Aqui você não se estressa, aqui você não briga com ninguém, aqui ninguém te fecha no trânsito, aqui nenhum colega de trabalho te provoca,
Aqui você está louvando, você está num ambiente de glória, como nós cantamos. E aqui é muito fácil temermos a Deus, é muito fácil. Agora, se alguém dentro da tua casa se levantar e dizer: eu sei que ele teme ao Senhor, esse é um testemunho verdadeiro, igreja. E que esse seja o desejo do nosso coração, de que as pessoas que estão mais próximas de nós possam dizer algo positivo ao nosso respeito. Interessante notar que a forma como a gente se enxerga, como a gente se vê, não é a forma como as pessoas nos veem. Já parou pra pensar isso? Às vezes tu acha que tá arrasando. Não, eu tô assim, ó. Tô assim com Deus. Tô santificada, tô em oração, sou uma pessoa boa, sou dizimista. Só que aquela pessoa que tá te observando, ela não tá vendo tanta coisa positiva na tua vida. Já parou pra pensar? A forma como eu me vejo não é a forma como as pessoas me veem. E a palavra de Deus diz: zelamos por um bom testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então não é apenas louvável você ter um bom testemunho diante de Deus, mas Deus diz diante dos homens. Você tem que dar um bom testemunho, igreja. Não basta você dizer: Deus conhece o meu coração, eu temo ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Só que quem está ao teu redor sabe que você é cristão. E você precisa lá no seu ambiente de trabalho, onde você convive com pessoas que não conhecem a Deus, você precisa lá dar um bom testemunho e ser uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva. Irmãos, quem aqui tem convivência com pessoas que nos trabalham na escola que não conhecem a Deus? Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi muitas vezes. Pessoas que dão mau testemunho. E aí o outro que não conhece o Senhor fica ali: eu não vou na igreja para ter essa vida do fulano aqui, toda estragada, essa vida aqui que não... Isso aqui eu não quero para mim. Quantos colegas meus já ouviram falar nisso, irmãos? Quer ser como fulano? Explora os pais, coloca os pais no asilo. Isso é cristão? Já ouvi pessoas ímpias falarem isso. As pessoas que não conhecem a Deus, elas muitas não fazem o que é correto, mas elas cobram de nós que somos de Deus aquilo que é correto. Elas sabem que nós não podemos mentir, que nós temos que ser pessoas amorosas, perdoadoras. Ainda que elas não façam, elas cobram isso de nós. E nós precisamos dar um bom testemunho, irmãos. Agora pensa agora, só você e Deus, nesse momento da tua vida, como que as pessoas lembrariam de você? Se nós pudéssemos definir a nossa vida com uma palavra, qual seria essa palavra? Nossa, o fulano é uma pessoa extremamente corajosa. Ele é uma pessoa determinado, honesto. É uma pessoa adoradora. É uma pessoa cheia da graça de Deus. Ou quem sabe as pessoas podem olhar para nós e dizer: nossa, que caloteiro, compra as coisas e não paga. Que pessoa preguiçosa, não quer trabalhar. Que pessoa desbocada, cheia de palavra suja na boca. O que as pessoas lembram de nós? Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Lá na parábola das 10 virgens, qual é a definição que é colocado sobre elas? Você lembra? Eram 10. 5 eram... E as 5 outras eram? E as outras eram? Prudentes. As prudentes e as tolas, ou insensatas ou loucas. O que definiu quem entrou nas bodas do Cordeiro? O que definiu? Todas eram virgens, todas esperavam o noivo. Por que as outras não entraram? Justamente porque eram o quê? Insensatas. O que vai definir nossa entrada no reino de Deus é claro que é a graça e o sangue de Cristo. Mas nós precisamos viver vidas de sabedoria, irmãos. Vidas de sabedoria. Então, pense nisso. Sai daqui hoje pensando: qual o legado que eu vou deixar quando eu não estiver mais aqui? O que as pessoas vão lembrar de mim? Irmãos, a gente vê
Tantos homens que viveram no século passado, pessoas que marcaram a história, pessoas que revolucionaram. Martinho Lutero, a partir dele teve a Reforma Protestante, onde a Igreja Católica estava invadindo o mundo com suas crendices, com seus enganos, e vem Martinho Lutero levantado por Deus fazendo a revolução. Não é assim, fazendo a Reforma Protestante. A pessoa que marcou a história, ele morreu há anos, mas nós lembramos dele ainda. John Wesley incendiou a sua geração de avivamento e de glória. Você não quer ser lembrado e ser colocado o seu nome na história dos heróis da fé, como relata lá em Hebreus 11? Tantos homens que marcaram a história e não estão mais entre nós. E eu quero falar de Jesus esta noite. Nós estamos aqui, vamos participar da ceia. O que Jesus falou? Façam isto em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte. Pensa comigo, Jesus, ele teve uma vida simples. Jesus não foi escritor. Perceba que, existem 66 livros aqui na Bíblia. Nenhum, pessoalmente falando, foi escrito por Jesus. Existe aqui livro de Jesus? Ele escreveu? Não. É claro que ele inspirou e ele é a própria palavra. Mas Jesus em si, como homem, quando viveu aqui 33 anos, não escreveu nenhum livro. Jesus não construiu nenhum grande templo na sua época. Jesus não viajou o mundo inteiro. Jesus viajou nas cidades circunvizinhas onde ele morava. Ele foi a Galileia, foi a Judeia, em Samaria. Jesus estava ali, no seu mundo. Jesus treinou 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. E claro, depois veio o apóstolo Paulo, que foi usado para alcançar os gentios. Mas eu quero que você pense, Jesus teve uma vida simples, irmãos. Jesus amou as pessoas. Jesus incluiu os que eram excluídos da sociedade. Jesus resgatou o valor da mulher. Jesus amou, curou e tocou leprosos, as pessoas que desprezavam os leprosos naquela época, não podia chegar perto do leproso. Jesus tocou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus abençoou, curou e abraçou crianças que os discípulos diziam: saiam daqui. Jesus diz: não repreendam as crianças, deixe elas vir a mim, porque delas é o reino. Jesus se preocupou com todos, irmãos, com crianças, mulheres, velhos, doentes, prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, todos da sociedade. Jesus incluiu para perto dele. E quando nós falamos o nome de Jesus, o que nós lembramos? Jesus mesmo falou de si mesmo, dizendo: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso, Jesus é humilde. E se nós somos servos e alunos, discípulos de Jesus, nós temos que aprender dele a ser mansos e humildes. Certa vez eu vi uma pregação da missionária Luciana, em que ela disse: se Jesus fala que devemos ser mansos e humildes e aprender dele, é porque nós não somos. Reconheça no teu coração. Não somos mansos, igreja, não somos humildes. Não somos, se não for a graça de Deus sobre nós. Porque o homem já veio com a herança do orgulho no seu coração. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que estava plantado no coração deles? A semente de orgulho. Eu quero ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Nós não somos mansos. Alguém pisa no teu carro, o que tu faz? Já vai um monte de xingamento e não leva desaforo para casa. As pessoas são assim, nós somos assim, igreja. Nós não somos mansos, não somos humildes. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: nessa noite estamos aqui em memória de Cristo. Jesus é simples. Jesus é o amor. Jesus é a verdade. Ele é lembrado por coisas maravilhosas, incríveis, poderosas. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o leão de Judá. Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o cordeiro de Deus. Ele é a estrela da manhã. Ele é o sim e o amém. Ele é a testemunha fiel. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o libertador. Ele é o bom pastor. Jesus é tudo que nós precisamos, e nós precisamos aprender dele. Lá em Provérbios capítulo 8 diz que a sabedoria estava com Deus quando o mundo foi criado.
Quem você acha que é a sabedoria que estava com Deus? Jesus. Então, se nós queremos ter vidas sábias, precisamos aprender com Jesus. Ele é a própria sabedoria de Deus. E agora, irmãos, eu quero falar um pouquinho da sabedoria. O que é ser uma pessoa sábia? É alguém que tem capacidade de discernir corretamente. Alguém prudente, ponderado, equilibrado, sensato. E a palavra diz que para sermos sábios, primeiro precisamos o quê? Temer a Deus. Quando você começa a temer a Deus e reverenciar a Deus, você vai entrar num caminho de sabedoria. E certa vez eu ouvi uma frase que dizia: ser sábio não é aquele que sabe, mas é aquele que pratica o que sabe. Olha a diferença. Sábio não é aquele que sabe apenas, mas é aquele que pratica aquilo que sabe, aquilo que aprende. E agora, eu quero que você abra comigo um texto que fala a respeito da sabedoria, que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Aqui é uma promessa de Deus que nós precisamos nos apossar com todas as nossas forças. Tiago 1, 5. Tiago 1, 5. Aqui Deus nos dá um conselho e diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que faz? Peça a Deus. E o que Ele vai fazer? Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Aqui é uma promessa, irmãos. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos, não há restrição, não há acepção. Deus dá a todo aquele que pede. E Ele vai dar livremente, de boa vontade, porque Deus tem prazer em que tenhamos vidas sábias. Então, a sabedoria, Deus falou comigo a respeito do seguinte: muitas vezes nós nos consideramos pessoas sábias. Não, eu sou sábio, né? Eu sou cristão, eu conheço a palavra de Deus, eu sou sábio. A gente se acha sábio muitas vezes. Só que aí Deus veio e falou comigo de uma forma diferente, dizendo o seguinte: aqui, Tamara, tu te acha muito sábia, só que o seguinte: a tua vida é composta de muitas áreas, assim como todos nós que estamos aqui. Em algumas áreas da tua vida tu precisa de ter mais sabedoria. Em algumas tu tem, em outras nem tanto. E eu quero falar isso pra vocês, o que Deus falou comigo, irmãos. Olha só. Uma vez eu ouvindo um adolescente conversando comigo, olha o que ele disse, irmãos. Aquilo ali me acendeu uma luz no meu coração. E eu pensei a respeito. Ele disse o seguinte: aqui, Tamara, a minha mãe é uma mãe maravilhosa. A minha mãe, assim, ó, sinceramente, é sensacional. Minha mãe é incrível. É uma mãe que cuida, que se preocupa. É uma mãe, assim, ó, eu não tenho o que falar. Minha mãe é maravilhosa. Só que como esposa, ela é zero. E eu fiquei pensando: ah, Deus, pior que é isso. Às vezes a gente é bons pais. Tu cuida bem do teu filho, tu te preocupa, tu educa, tu dá banho, tu, né? Cuida da higiene dos teus filhos, que são menores, né? Obviamente, os grandes se cuidam sozinhos. Mas aí, tu te preocupa com os estudos do teu filho, tu quer, né, disciplinar no temor do Senhor, tu não quer deixar ele muito solto, sem limite. Tu é um bom pai, uma boa mãe. Tá, amém? Tem sabedoria em ser pai e mãe. Só que no casamento, só Jesus na causa. Só o Senhor na causa. E aí foi que Deus falou comigo: nós precisamos, igreja, pedir ao Senhor sabedoria em todas as áreas da nossa vida, em tudo que fizermos, em todas as nossas decisões, em todos os nossos caminhos. Aí você é um bom pai, uma boa mãe, mas um péssimo esposo, uma péssima esposa. Peça a Deus sabedoria essa noite, que aqui é uma promessa. Ele dá livremente, de boa vontade, a todos. Outro exemplo: você muitas vezes tem sabedoria lá no seu trabalho. Você é eficiente, você dá o seu melhor no seu trabalho, né?
Você é pontual, você não falta, não coloca atestado, é um bom profissional, você é sábio. Só que chega na hora que recebe o seu pagamento, acabou a sabedoria. Pega o dinheiro e parece ficar doido. Sai gastando. Um exemplo, faz quando ganha R$2.000, gasta 13. Aí chega na hora aqui de entregar o dízimo, Deus, não sobrou, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Não tem dízimo esse mês? Por quê? Não tem sabedoria em lidar com as finanças, não sabe administrar o seu dinheiro, gasta mais do que ganha. Mas o quê? É um bom profissional. Só que o teu profissionalismo não está valendo de nada, por quê? Tu não está usufruindo do teu dinheiro, está endividado, correndo atrás da máquina, porque não tem sabedoria. Então entenda, irmãos, Deus quer dar para a sua igreja sabedoria. Sabedoria. Não vamos ser pessoas insensatas, desequilibradas. Eu até não relatei aqui, mas eu quero falar rapidamente o que é uma pessoa insensata. Presta atenção. Uma pessoa insensata é irresponsável, imprudente, impulsivo e tolo. Alguém que age de modo inconsequente sem pensar nas consequências. Aquela pessoa que age de forma despreocupada. Deixa, depois eu resolvo. Passa lá o cartão de crédito, estoura o limite e deixa pro mês que vem. Aí mês que vem, briga com todo mundo nervoso porque não tem dinheiro para pagar o cartão. Isso é uma pessoa tola, irmãos. Uma pessoa insensata que não planeja a sua vida. Uma pessoa que fala sem pensar é insensata. Uma pessoa que é movida por impulsos e emoções é insensata. E sabe qual é a raiz da insensatez? O orgulho. Achar que pode fazer as coisas sozinho e que não precisa da graça de Deus. Então a insensatez, ela não vem sozinha. A raiz dela é o orgulho. E lembra que eu falei que Jesus disse: aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Então aprenda com Jesus a ser humilde, a reconhecer que você precisa dele. E aí esse orgulho vai embora, essa insensatez vai embora, e a sabedoria vai vir sobre a sua vida, vai vir sobre a sua mente, iluminando em todos os teus caminhos, em nome de Jesus. Outro exemplo: você é uma pessoa sábia. Você liga lá sua televisão, internet, sei lá o que, redes sociais, e você sabe escolher o que você vai ver, assistir, ouvir, enfim. Você sabe escolher os programas ali adequados para uma pessoa cristã, né? Aquelas coisas que têm apelos muito sensuais, você já, não, tira aqui, não quero ver isso. Você tem sabedoria em assistir os seus programas, seus filmes. Só que quando chega na hora de abrir a boca, acabou. Sabe colocar as coisas puras diante dos seus olhos, mas não sabe falar aquilo que é correto. Fala demais, fala pelos cotovelos, fala da vida dos outros, julga as pessoas, e não há sabedoria no nosso falar. Só que o Senhor quer, igreja. Eu lembrei da palavra de Isaías agora. Ele diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, me purifica. E Deus enviou um anjo com uma brasa e purificou os lábios de Isaías. Então precisamos pedir: Senhor, purifica meus lábios, Senhor, purifica minha boca, para que eu fale aquilo que é sábio, aquilo que é correto, aquilo que edifica. Em Efésios 5 diz, Efésios 4, não sai nenhuma palavra torpe da sua boca, mas somente aquilo que promova edificação e dê graça àqueles que ouvem. Que as palavras da nossa boca, irmão, sejam sábias. Sábias. Aí você tem uma vida disciplinada. Você acorda cedo, você planeja o seu dia, os seus compromissos, você tem uma pessoa de palavra, você organiza bem o seu tempo. Mas quando chega na hora de cuidar do seu corpo e da sua saúde, você não cuida. Você come aquilo que sabe que faz mal. Você não dorme adequadamente. Aí no outro dia quer estar maravilhoso, né? Dorme 4 horas na noite e quer estar no outro dia todo feliz. É claro que não, vai doer a cabeça, vai ficar irritado. Então, a palavra diz que o nosso corpo é o quê? Templo, habitação, casa do Espírito Santo. Então não adianta você administrar bem o seu tempo e não cuidar do seu corpo, da sua saúde. O último exemplo que eu quero dar. Isso, irmãos, é o que Deus falou comigo. Que eu preciso de sabedoria na minha vida. E creio que todos nós também precisamos crescer em sabedoria. Muitas vezes somos sábios em tomar decisões. Você não faz nada impensadamente, né? Sem pensar, de forma inconsequente. Você pensa: não, vou tomar uma decisão, vou fazer uma compra. Eu penso, eu oro, eu busco a direção de Deus, eu busco o conselho de pessoas sábias. Eu sei tomar decisões, eu sou sábio em tomar decisões. Mas chega na hora,
de se relacionar com as pessoas, de selecionar os seus amigos que estão perto de você, você não consegue. Você se deixa influenciar pelas más companhias. Lá no seu trabalho você ouve coisas que não deve, você fica naquelas rodinhas ali e você não tem sabedoria. E o diabo está roubando de nós, igreja. Ele está roubando. Ele está nos enganando, porque a gente pensa, não, eu sou uma pessoa sábia, eu tenho sabedoria. Mas Deus está dizendo para nós, se algum de vós tem falta de sabedoria. Essa palavra aqui não foi escrita para pessoas ímpias, foi escrita para a igreja. Tiago escreveu para a igreja. Se vocês têm falta de sabedoria. E como que um cristão vai ter falta de sabedoria se ele conhece a palavra? Mas Deus quer dizer o seguinte: existem áreas da tua vida que precisam crescer em sabedoria, serem moldadas, serem endireitadas os teus caminhos. Quero dar mais um exemplo aqui de sabedoria. Todo mundo conhece aquele texto, irmãos. A mulher sábia, o que acontece? Edifica a sua casa. Mas a tola, a insensata, o que acontece? Com as suas próprias mãos, ela derruba a casa, ela destrói a sua casa. E Deus falou comigo o seguinte: muitas vezes a gente põe a culpa no diabo. Pastor, o diabo está se levantando na minha casa. Está vindo com destruição, com enfermidade, com confusão, com contenda. Mas às vezes, irmãos, quando o diabo chega na porta da tua casa, ele dá a volta e vai embora, porque não precisa nem fazer nada. Porque com a tua mão, com a tua insensatez, com a tua tolice, tu tá pondo tudo abaixo. A tola, com as suas próprias mãos, a destrói. A mulher tola destrói a sua casa. E muitas não precisa nem o diabo entrar na tua casa, porque tu já tá fazendo o papel dele. Eu sei que é dura essa palavra, irmãs, mas Deus quer tocar em nós aqui e nos encher de sabedoria. Então para de pôr a culpa no diabo, na vizinha, no marido, no filho, no cachorro. Não, a culpa é minha, Senhor. Eu preciso de sabedoria, Deus. Que esse seja, igreja, o nosso clamor essa noite. Deus, eu preciso de sabedoria nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, no meu ministério, no meu casamento, na minha saúde. Eu preciso de sabedoria. Lembra da mulher de Jó? Como a mulher de Jó é condenada, né? A gente não gosta da mulher de Jó. Por quê? Acho que a única frase que saiu da boca dela em toda a Bíblia, a gente já condenou essa mulher e colocou no inferno ela. Por quê? Em Jó capítulo 2, o que acontece? Jó está lá destruído. Perdeu os 10 filhos, perdeu toda a riqueza, estava pobre da noite para o dia. E agora Jó está enfermo, para completar a história. Jó está lá se coçando com cacos de telha, cheio de ferida, fedendo. Jó está destruído, irmãos. Está destruído, está no pó. O que a mulher dele chega e fala para ele? Tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. É a frase que ela diz. Amaldiçoa Deus. E o que Jó responde para ela? Tu fala como uma louca. Tu fala como uma insensata. Vamos receber o bem de Deus e não o mal? Sabe por que a mulher de Jó era insensata? Porque ela estava se movendo pela circunstância daquele momento. Porque ela estava sofrendo a dor e a perda de 10 filhos. A gente olha muito para Jó, né? Que Jó sofreu, que Jó foi paciente, que Jó foi fiel. Só que a gente não olha para a esposa dele. Ela também perdeu os filhos, irmãos. Ela também era mãe daqueles meninos e meninas que já eram adultos. Ela estava sofrendo também. Ela ficou pobre junto com seu marido. Ela viu o marido dela enfermo e ela não teve estrutura para aguentar tudo aquilo. E assim somos nós muitas vezes. A gente não tem estrutura para aguentar tudo que vem sobre nós. E a gente fala tolice. Só que não podemos condenar essa mulher. Muitas agimos como ela. Mas a mulher de Jó, ela se moveu pelo momento, pelo aquilo que ela estava vendo diante dos olhos dela. Só que Jó não. Jó era sábio. Sabe por quê?
Porque lá no capítulo 19, em Jó, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e com os meus olhos eu o verei. Jó era alguém sábio, porque ele não se movia pelo momento e pela circunstância. Ele via além das circunstâncias. E é esse lugar que Deus quer nos conduzir, igreja, para um lugar de sabedoria. Quando você estiver passando por tempestades na sua vida, se você for uma pessoa sábia, cheia da graça de Deus, você não vai falar tolices na hora da dor. Você vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará em meu favor, e eu o verei. Aí está a diferença. Jó teve essa força e essa graça que Deus quer dar para nós. Vamos parar de acusar essa mulher. Nós agimos muitas vezes como ela. Eu já agi como ela, como uma tola. Irmãos, vamos crescer em sabedoria na presença do Senhor. E eu quero deixar um conselho para todos. Você que quiser, leia o livro de Provérbios. São 31 capítulos. Você pode ler um por dia e terminar em um mês. No último dia você lê 2, né? São 31 capítulos. No mês de 31, lê um por dia. Mas ali, irmãos, em Provérbios, que acredito que vocês alguns já tenham lido, mas há conselhos de sabedoria para nós. Quem que escreveu Provérbios? Salomão, o homem mais sábio da terra. Deus depositou toda a sabedoria sobre ele ali, ó. Ninguém mais vai ter sabedoria, Salomão, como tu, nem antes nem depois. Então é um livro precioso, o livro de Provérbios, porque foi escrito pelo homem mais sábio da terra. Vamos ler esse livro, vamos nos encher de sabedoria, porque ali há conselhos para todas as áreas da nossa vida. E eu quero aqui finalizar dizendo, citando rapidamente alguns exemplos de homens da Bíblia que tiveram uma lembrança positiva a seu respeito. Voltando àquilo que falamos no começo, como que seremos vistos, irmãos? Como pessoas sábias ou como pessoas insensatas? Quero dar aqui o exemplo de Abraão. Quando falamos dele, lembramos que ele era o quê? O pai da fé e o amigo de Deus. Ninguém vai tirar esse reconhecimento dele. Ele está morto há milhares de anos, mas a gente ainda lembra dele. Temos Moisés, ele foi o libertador do povo, e ele foi o homem mais manso da terra, diz a palavra. Salomão, como já falei, o homem mais sábio. João é lembrado como o apóstolo do amor. Estevão, o primeiro mártir, é lembrado como o homem cheio da graça e do poder de Deus. Enoque andava com Deus. Daniel, fiel e homem de oração. Jó, justo, íntegro. Deus testemunhou a respeito de Jó. Viste Satanás, meu servo Jó, justo, íntegro. Que Deus testemunhe algo positivo ao nosso respeito. Maria, irmãos, que mulher preciosa, irmã de Marta. Ela era uma adoradora, igreja. As 3 vezes que ela é relatado sobre ela na Bíblia, ela está onde? Aos pés de Jesus. Quando o seu irmão Lázaro morre, o que ela faz? Ela chega correndo e se atira nos pés de Jesus. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se joga nos pés dele. Quando Jesus vai à sua casa visitar ela e sua irmã, o que ela faz? Ela não quer saber de cozinha, de fazer comida. Ela quer sentar aos pés de Jesus e aprender da palavra. Quando Jesus está lá prestes a ir para morrer por nós, Jesus passa um pouquinho antes na casa lá de Marta e Maria, que ele gostava de ficar lá. O que Maria faz? Ela se ajoelha. Ela derrama perfume sobre Jesus e ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Era uma adoradora. Maria era adoradora. Jefité, guerreiro valente. E eu quero citar aqui 3 exemplos de pessoas, já vou finalizar, que tiveram um mau começo na palavra, mas que terminaram bem. Jacó. Jacó, o nome dele mesmo diz o que ele era. Ele era enganador. Jacó era usurpador. Só que ele não termina como enganador na palavra. Deus dá uma chance para ele de se redimir. Ele luta com aquele anjo e o anjo diz para ele assim, ó: tu não serás mais chamado Jacó. Tu vai ser chamado Israel, príncipe de Deus.
porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Jacó começou mal, mas terminou bem. E Deus dá esse exemplo para nós hoje, para nós entender. Você pode pensar, mas eu tenho minha vida toda errada, já tive várias atitudes inconsequentes, já fiz tanta coisa ruim na minha vida. Deus sempre nos dá uma segunda chance, irmãos. Ele é um Deus que nos redime. O exemplo de Raabe, lá em Josué fala de Raabe que ela era o quê? Uma prostituta. Mas ela não terminou como prostituta. Ela se casou, ela teve filhos e ela foi incluída, olha que honra, na genealogia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma prostituta foi remida do seu passado. Então ela não é mais lembrada como uma prostituta, mas como aquela mulher que foi incluída na descendência ali de Jesus Cristo. E o último exemplo, o apóstolo Paulo, irmãos. Ele se chamava antes Saulo. Ele era o perseguidor da igreja. Ele matava os cristãos com toda a crueldade. Só que Saulo se tornou Paulo, o apóstolo aos gentios, transformado pela glória de Deus. Aqui é o maior exemplo na Bíblia, irmãos, de transformação. Você quer ser transformado? Estude a vida do apóstolo Paulo, do homem mais cruel, do homem mais orgulhoso, ao homem mais rendido aos pés do Senhor, que gastou a sua vida por amor ao Evangelho. Paulo começou mal, mas terminou bem, porque ele diz lá em Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu quero terminar dizendo: Deus. Quando você fala esse nome, o que você lembra? Deus. Deus é Pai. Deus é amor. Deus é justiça. Quando falamos do Espírito Santo, o que nós lembramos? O Espírito Santo é consolador, é amigo, é nosso advogado, é o nosso conselheiro. Jesus, o nosso Salvador. E Ele é o motivo pelo qual hoje estamos aqui. E quando nós vivermos vidas em sabedoria, nós seremos lembrados, seremos vistos como pessoas com virtudes, com a glória de Deus sobre nós. E eu encerro dizendo para você, fazendo uma pergunta: como você quer ser lembrado? Como uma pessoa sábia ou como uma pessoa insensata? A escolha é minha, a escolha é sua. Que nessa noite possamos cear na presença do Senhor, lembrando do nosso Mestre, lembrando do exemplo que Ele nos deixou quando lavou os pés dos seus discípulos. A palavra diz que Ele se cobriu com uma toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. Pensa isso. Ele era Deus. Ele se humilhou ali, lavando pés sujos, empoeirados. E Ele disse: se eu que sou mestre e Senhor lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Jesus não estava falando literalmente que nós temos que lavar os pés uns dos outros, mas Ele quis dizer: você tem que ser como eu, humilde, manso. Você não tem que revidar aquilo que as pessoas fazem contra ti, porque eu sou a tua justiça, eu sou o teu advogado, eu cuido de ti. Você tem que ser manso, humilde, como eu sou. A igreja, que esse seja o clamor do nosso coração. Vamos clamar desesperadamente: Deus, eu preciso de sabedoria, eu quero sabedoria, me dá sabedoria. E você vai ser respondido sim, porque você vai estar orando de acordo com a palavra de Deus.